Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão no Escuta e Estuda e aqui vamos iniciar uma série de áudios, resumos de administração financeira orçamentária. A gente vai falar aqui de PPA, LDO, LOA, créditos adicionais, créditos que são suplementares, extraordinários. Vamos falar dos anexos da LDO, da LOA, do orçamento impositivo, do orçamento fiscal, do processo legislativo orçamentário, das emendas parlamentares, dos créditos extraordinários. Vamos falar de muitas das coisas, dos restos a pagar, das reservas de contingência, dos princípios orçamentários, do superávit financeiro e diversas outras coisas. Obviamente, não em apenas um áudio. Sem muitas demoras, vamos falar então desses assuntos, né? Vamos tratar aqui da administração financeira orçamentária, né? Que ela tem diversas abordagens. Três. Nós temos a ampla, que aí nós encaixamos aí o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que trataremos especificamente mais à frente. Temos a questão dos créditos, das receitas, quando nós falamos da administração financeira orçamentária, na abordagem ampla. Na abordagem restrita, aí vamos falar da lei orçamentária anual. Mais à frente também trataremos das especificidades da LOA. E tem também a abordagem técnica, que vamos tratar das dotações de crédito, autorizações legislativas, como eu disse também, o orçamento impositivo, tudo isso. Então, 3 tipos de abordagem da AFO, da Administração Financeira Orçamentária. A ampla, a restrita e a técnica. Mas antes de tratarmos especificamente da PPA, da LDO e LOA, vamos relembrar o porquê que nós temos essa organização da administração financeira orçamentária. Isso porque o Estado ele tem algumas funções, chamadas funções econômicas, que são distribuídas em 3 tipos: a distributiva, a estabilizadora e a locativa, né? Que eu gravo com o mnemônico DEA. Distributiva, estabilizadora e alocativa. Alocativa, oferta de bens e serviços. Distributiva, aquela que visa melhorar o equilíbrio da distribuição de renda. Um exemplo é o imposto progressivo, né? O IPVA, IPTU, coisas que buscam disseminar uma melhor distribuição de renda, das oportunidades, ainda mais no Brasil, que é um dos países campeões em péssima distribuição de renda. E a função estabilizadora, que ela visa a estabilidade da economia. Ela vai estar mais também nos áudios de economia, quando a gente começar a tratar também desses resumos. E nós temos 2 tipos, como a política fiscal e a política monetária. Logo à frente, quando a gente for falar sobre os anexos da LDO, vai ter um anexo específico que só existe no governo federal e não existe nos outros governos. Aí a gente vai explicar. Vamos manter o suspense aqui. Então, tratando disso, estabelecidas as funções econômicas, relembrando, alocativa, distributiva e estabilizadora, vamos à frente aqui com o nosso áudio resumo, que vamos falar das 3
peças importantes quando começamos a falar da administração financeira orçamentária, que é a PPA, LDO e LOA. PPA é o Plano Plurianual, LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumidamente, a PPA é um plano plurianual que é os objetivos que o governo planeja para os próximos 4 anos. O primeiro ano que o governo, seja ele federal, seja ele estadual, ou seja municipal, ou melhor, não é o governo, é o executivo de cada uma dessas esferas, o executivo federal, executivo estadual e o executivo municipal. O primeiro ano ele vai cumprir o que foi planejado pelo seu antecessor, o último ano do seu antecessor, e vai iniciar o planejamento para os próximos 4 anos, ou seja, os 3 que ele vai cumprir depois do planejamento e o outro de que, se ele não for reeleito, o seu sucessor vai cumprir. Então, atenção para isso, porque a PPA ela não coincide exatamente com os 4 anos do governante. Ele não vai coincidir. O primeiro ano é para planejar, enviar para o Congresso e aí ser aprovado e vai ter o seu plano ali. Mas ele vai começar a ser cumprido no segundo ano. Depois vai ter o terceiro, o quarto, o último ano do planejamento. Ele não coincide com o último ano do governo. Então vamos lá, né? Ele vai ter então essa PPA e em seguida nós temos a LDO e a LOA. O PPA é um só. Ele é planejado no primeiro ano, como a gente acabou de dizer aqui. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, todo ano ela é publicada. Qual é a função dela? A função dela é fazer a ligação entre a PPA, o plano do governo, o plano plurianual, e a lei orçamentária. Por que a ligação? Porque é o seguinte, o PPA são as diretrizes gerais que vão ser implementadas ali, né? Todas as diretrizes, o que o governo pretende naqueles próximos 4 anos, tudo isso. E a LDO, ela vai dar regras do que vai ser prioridade naquele ano que ela está sendo estabelecida. O que vai ser prioridade? Quais são as regras principais? É um compilado de regras do que vai pegar da PPA e vai dizer a lei orçamentária anual que vai sair naquele ano, ela tem que seguir aquelas regras que é a LDO. Então, no determinado ano, vamos dizer 2025, o governo atual assumiu em 2024, 2023, 2024, estamos em 2025, então em 2025 uma lei de diretrizes orçamentárias foi enviada ao Congresso, foi aprovada e no momento que ela está em vigor, ela vai regulamentar a Lei Orçamentária Anual de 2025. Né? Então ela vai fazer a ponte entre essas duas peças, o PPA e a LOA. Né? O LDO todo ano tem uma e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, também todo ano tem uma. Né? Conforme a gente vai falando delas especificamente, vai ficar mais claro sobre isso. A seguir, né, nós vamos, antes também de começar o PPA, depois o LDO e a LOA, vamos chegar como que tornou-se essa organização na administração financeira orçamentária. Há de lembrar as reformas administrativas que teve, né? Então, só para fazer uma categoria, lá no governo Getúlio Vargas nós temos o início das reformas burocráticas. Não que o sistema burocrático é ruim, é porque naquela época nós tínhamos o patrimonialismo acontecendo em diversos países,
né? Um pouco antes de 1930, se formos pegar um modelo europeu, né? Tínhamos as monarquias absolutistas, então reinava naquele momento o que nós chamamos clientelismo, o sistema que foi caracterizado como patrimonialismo, né? Todo mundo que era amigo do rei, não tinha meritocracia, não tinha nada disso. Então, Max Weber, um dos pilares da sociologia hoje, Max Weber, pilares porque os cursos de sociologia, eles tratam de 3 principais nomes, né, onde, claro, gira todos os outros, né, o Max Weber, Emile Durkheim e o Karl Marx. Mas falando aqui de Weber, ele vai tratar da questão da burocracia, né? Ele vai dizer que a coisa pública, ela está sendo mal gerida. Isso na Europa, né? Má gerida, ela precisava de regras, precisava de estabelecer meritocracia, forma de escolhas de agentes, tudo isso. E aí vai se estabelecer a burocracia. Só que a burocracia, ela é muito focada em controlar o agente e não em tratar de forma a entrega do serviço público de qualidade ao cidadão. Hoje nós estamos já no gerencialismo. E o Brasil, em 1930, nem sequer tinha chegado na burocracia. E aí vai ser implementado o sistema burocrático pelo Getúlio Vargas. Depois vai ter seus retrocessos, avanços, retrocessos, até chegar no governo militar. Em 1967, nós temos o Decreto 200, que vai iniciar a entrada do gerencialismo. O gerencialismo, ele propõe uma maior eficiência no controle dos gastos públicos, na forma como que vai se organizar essa administração. E em 67 nós temos isso. Em 67 também nós temos a tentativa de fazer um orçamento-programa. O orçamento-programa seria que todo o orçamento teria que ter um objetivo claro, exato, mas ainda não era efetivamente um orçamento-programa no governo militar, porque os gastos não estavam vinculados a um objetivo geral. Não havia planejamento de programas, mas já havia a LOA, por exemplo, não tinha PPA e nem tinha LDO. Veio a Constituição de 1988, surge também a ideia do PPA e da LDO na Constituição de 1988, mas ainda não era implementada. Não era implementada. Em 1995, no Ministério de Administração e Reforma do Aparelho do Estado, pelo Bresser Pereira, Luiz Carlos Bresser Pereira, o ministro, no governo de Fernando Henrique Cardoso, é lançado o PDRAE, PDRAE, é o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. É um marco real de implementação do gerencialismo no Brasil. Marco real. A primeira tentativa foi o Decreto 200. Decreto 200 de 1967 tenta implementar, mas ele fracassa em diversos pontos ao tentar colocar o gerencialismo. Mas agora vai vir essa tentativa que, na verdade, ela vai organizar realmente as finanças e todas as outras áreas da administração do Estado para o gerencialismo. E aí que nós vamos vincular realmente o orçamento público em PPA, LDO e LOA. Vai ser realmente vinculada, né? E tem também o decreto 2829 e a portaria 117 do Ministério do Orçamento e Gestão do governo Fernando Henrique Cardoso. É claro que depois as coisas vão se alinhando, mais ainda vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois mesmo com essa reorganização, a administração pública ainda arrumava uma maneira de se endividar de forma irresponsável
E aí veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai ser mais à frente dita no nosso áudio resumo. Então o orçamento ele é organizado agora, né? PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, né? E os orçamentos eles são também organizados, né? Tem vários tipos de orçamentos. Nós temos o orçamento tradicional, nós temos o orçamento funcional ou de desempenho, nós temos o orçamento programa, que agora sim, depois do PED-RAI, do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, aí nós temos sim um orçamento programa, baseado em orçamento programa. Temos as técnicas e modelos e espécies orçamentárias, que também nomeiam como orçamento base zero, orçamento incremental, orçamento participativo e o orçamento por resultado. Né? O orçamento base zero, geralmente, ele está vinculado a empresas privadas, né? Quando há uma análise de tudo e aí inicia-se novos programas do zero, anulando por completo todo o que significou o anterior, né? Mas geralmente em empresas privadas acontece isso. Quando há uma compra, uma fusão, qualquer outra coisa deste tempo, né? Dependendo da análise dos contadores e economistas. Nós temos o orçamento incremental, que é o orçamento base mais os ajustes marginais, ou seja, pega-se o que se tinha e vai se fazendo ajustes marginais. Ajustes marginais considerando a arrecadação, considerando a inflação, considerando diversos outros pontos, aí se vai fazendo ajustes. Né? Na contabilidade, por exemplo, vai se ver ativos, passivos, patrimônio líquido, né? E etc. E o orçamento participativo é quando a sociedade participa da tomada de decisão. A sociedade, ela vai lá, participa, que não pode ser tema de pegadinha de uma questão, que não é exatamente, né, que a sociedade ela não toma a decisão, ela participa, que é o que é usado no Brasil, né, através aí dos referendos, das convenções, das chamadas opiniões, sugestões, abertura para que o cidadão possa ir lá no site do órgão, da autarquia e dar a sua opinião sobre aquela política pública. Ele pode ir em assembleias, ele pode ir, né, fazer consulta pública. Então, ele participa, só que ele não toma a decisão, não é vinculante o que a sociedade vai dizer nessa sua participação. Não há um vínculo. Agora temos também o orçamento por resultado, aonde existe realmente esse vínculo, mas é muito utilizado nos Estados Unidos o orçamento vinculado, né? Mais por causa da tradição realmente democrática que tem nos Estados Unidos, que a gente pode ter, por exemplo, lá no livro do Tocqueville, Alex Tocqueville, A Democracia na América, quando ele observou os processos sociais de democracia que os Estados Unidos, na sua nascente sociedade, porque o Tocqueville, como francês, que presenciou a Revolução Francesa, foi lá nos Estados Unidos verificar como que era. Isso muitos anos atrás. E aí ele realmente presenciou o que nós podemos hoje fazer um paralelo com o orçamento de resultado, quando a sociedade americana se juntava para poder tomar decisões conjuntas. Mas vamos à frente, e não é mais ou menos a aula de história que temos que nos inspirar aqui para fazer esse áudio resumo, e sim do orçamento, da administração financeira orçamentária. Novamente, então, orçamento tradicional, orçamento funcional ou de desempenho e o orçamento programa. O orçamento tradicional, antes de 64, era tradicional, né? Por quê?
o instrumento de controle político, ela era meramente contábil, era o que se arrecadava já se jogava para gastos, não tinha foco nenhum em programa, havia pouquíssimo planejamento quando se tinha arrecadação feita ali antes de 64. De 64 até 98, 95 é o pé de raio, né? Mas os trabalhos deles vão terminar e vai ser implementado em 98. Até de 64 até 98 nós temos o chamado orçamento funcional ou de desempenho. Há uma certa preocupação, há uma tentativa de vinculação ao planejamento, mas essa vinculação não acontece de forma real. Mas as informações quantitativas e qualitativas são realmente levadas em consideração. Aí por isso que é chamado orçamento funcional ou de desempenho, mas ainda não há vinculação com o planejamento. O PED-RAI, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, ele realmente vai vincular o orçamento com o planejamento. O PPA e a LDO vão agora ser extremamente importantes para que seja feita toda a administração financeira orçamentária. E aí, nesse orçamento programa, nós temos dentro do planejamento a busca pela eficiência, eficácia e a efetividade. São os critérios funcionais dentro do planejamento. Eles têm que, para que o planejamento seja realmente, o PPA, seja realmente válido, ele tem que atender à eficiência, à eficácia, à efetividade. Está no modelo gerencialista da administração pública. Está na Constituição também a eficiência, mas a eficácia, a efetividade está em outras jurisprudências, outras leis, orientações e diversos outros materiais que podemos encontrar aí do orçamento público. Então, nós temos agora o orçamento programa e vamos agora falar sobre a PPA. PPA, né? Todo governo tem o seu, né? Geralmente eles têm alguns anexos e o texto principal ele é uma peça de médio prazo. Não podemos nos enganar achando que ele está vinculado a longo prazo. Quando se fala de longo prazo, tanto na administração quanto na economia, nós estamos tratando de mais de 10 anos, 10 ou mais anos. E o PPA, como foi dito, ele trata de 4 anos, um planejamento de 4 anos. O primeiro que o governante assume, ele vai fazer o planejamento e ela vai ser executada nos próximos 4, nos 3 que o governante vai ter e no primeiro ano seguinte do próximo governo, seja ele reeleito ou não. É uma lei, ela tem status de lei, né? Tem também de manual técnico, né? Tem alguns anexos, como foi dito, tem um texto principal, a sua iniciativa exclusiva do Poder Executivo está lá no 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, exclusividade do presidente, não é delegável. É claro que o presidente vai ter seus assessores, tá? Foi delegado. Não foi delegado. Os assessores do presidente falam por ele assina. Dependendo, o presidente tem que ter um conhecimento geral. Seus assessores, sua equipe toda vai elaborar o plano, vai passar a ele vai dar o seu aval, vai fazer mudanças, etc. Vai também do nível de conhecimento do presidente. Enfim, então, por exemplo, neste novo governo, o PPA, ele vai ter as diretrizes, os objetivos e as metas dos próximos 4 anos. Como o governo entrou em 2023, o governo atual, ele então vai, os 4 anos,
2023, 2024, 2025, 2026 e 2023 foi o ano em que o PPA foi planejado, foi realizado, o projeto de PPA foi feito e aí ele vai ser enviado ao Congresso, o Congresso vai aprovar ou não, vai ter tudo isso aí. Então ele vai valer, já está valendo agora que nós estamos em 2025, ele vai valer de 2024, 2025, 2026, sai o atual governo, mas ele ainda vai estar valendo em 2027, esse PPA atual, ou seja, ele vai de 2024 até 2027. Ele vai ter o DOM, é só lembrar o DOM, diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos depois dele implementado. Todo ano vai ter uma LDO e uma LOA que vão estar vinculados aos objetivos, metas e diretrizes do PPA. Ele vai prever, vai dizer, a LDO vai dizer qual que é a prioridade ou não. E os prazos são os seguintes, então o governo entrou ali para ele fazer o PPA, ele vai ter que ter o seu projeto de governo, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que prever, vai ter que colocar lá quais são as obras principais, o que ele pretende, tudo isso, e ele vai enviar para o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, se for a União. Agora, se for o Estado, é só as Assembleias Legislativas ou as câmaras municipais, no caso dos prefeitos. Então, ele vai ter até dia 31 de agosto para enviar para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo vai apreciar, vai colocar emendas, vai fazer mudanças, propor mudanças, etc. E vai devolver ao Poder Executivo para a sanção ou não, ou vetos de parte, etc., das mudanças propostas, até o dia 22 de dezembro. Então é só lembrar, 31 de agosto é o prazo final para que o presidente da República, no caso da União, envie para o Poder Legislativo, o Congresso. E o Congresso vai ter até dia 22 de dezembro para enviar para o Poder Executivo, o presidente da República. Esse prazo também é para a Lei Orçamentária Anual, para a LOA. É o mesmo prazo, 31 de agosto para o Poder Executivo enviar ao Poder Legislativo e 22 de dezembro do Poder Legislativo enviar para o Poder Executivo. São esses dois prazos. Agora, como eu disse para vocês, aí nós temos o PPA, mas todo ano vamos ter uma lei de diretrizes orçamentárias que vai regular a lei orçamentária anual. Então, a lei de diretrizes orçamentárias ela deve sair antes da LOA. Por que antes da LOA? Porque ela vai regular a LOA. Se ela vai regular a lei orçamentária anual, então ela tem que sair antes. Como eu disse para vocês que o prazo é o mesmo, então a lei orçamentária ela tem que ser enviada até dia 31 de agosto e ela tem que ser devolvida até 22 de dezembro. Então a lei de diretrizes orçamentárias que a regulamenta tem que sair antes. Então os prazos são um pouco diferentes. Para a lei de diretrizes orçamentárias, o projeto dela tem que ser enviado até dia 15 de abril. Tem que ser enviado até 15 de abril, antes da lei orçamentária anual. E o Poder Legislativo tem que devolver até 17 de julho. Olha só, até 17 de julho, ou seja, antes de agosto, para o presidente. Quando a lei de diretrizes orçamentárias estiver pronta em 17 de julho, ainda está no prazo de enviar o projeto de lei orçamentária anual. Só lembrar disso aí. Enfim, já tratamos aqui até o ponto do início do plano plurianual. Somente nos próximos áudios vamos dar continuidade à PPA. Depois vamos falar
da LDO. LDO, eu vou dizer aquilo lá, que tem um dos anexos que só existe no governo federal, não existe nos governos estadual e municipal. São 4 anexos principais. Vamos falar também da LOA, das outras, das contingência, reserva de contingência, dos anexos das metas fiscais da LOA. Vamos falar então de LDO e de LOA, terminar o PPA aqui também. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até o próximo áudio resumo de administração orçamentária. E